logo. Achar os avisos agora ou depois, né? Desculpa aí. Então vá logo abrindo aí Mateus capítulo 26, do verso 20 ao 30. Vai ser nossa leitura de hoje. Mateus capítulo 26, do verso 20 ao verso 30. Amém? Vamos falar sobre um dos melhores personagens que existe na Bíblia. Vocês já leram esse texto? Deram uma palhinha por cima? Começa com J, o nome dele. Jesus, né? É claro. Não é Judas, não. É Jesus. Uma bênção. Passei as coordenadas do Espírito Santo ali para ele. Gente, ele está casado, viu? Casou-se agora recentemente, né? Juninho, uma fera. Personal training aqui do Galpão. Vocês estão precisando de personal training, assim como eu. Ô, Juninho, se conseguir 2 daqui, tu faz o meu de graça, né? O acompanhamento. Beleza. Então, gente, vocês precisam, ano de 2023, ano novo, vocês precisam entrar na academia, né? Vamos fazer aquele pacotão aqui do Galpão lá na República, né, Renato? Tu ajuda a gente lá. Não, é Denis, né? Tu não, é Denis, é o bodybuilder da família. Então vamos ler? É depois da... Porque eu tenho vergonha. Aí se você puder depois apagar a luz da nave, me ajuda, porque eu não vejo vocês e eu não fico me tremendo aqui. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? E Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se ele nunca tivesse. Vocês prestem atenção, senão eu vou matar vocês de vergonha aqui na live, o Brasil todinho aqui, que vocês não leram. Então Judas, o que traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. É aquele velho texto, a carapuça se viu, né? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, para a remissão de... Preste atenção. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo do reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quem pode dizer graças a Deus aqui? Estou feito aqueles pregadores assembleianos. Estou feito pegando esses, né? Curva suas cabeças. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dá, Pai, de estar em Tua presença, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela adoração em forma de louvor, por este período maravilhoso onde podemos expressar aquele grito que estava em nossos corações, dizendo que Tu és grande, que Tu és maravilhoso, que Tu és aquele que há de vir, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui juntos com os nossos irmãos reunidos para Te adorar. Deus, fala aos nossos corações, Pai. Que a Tua presença ela não tenha cessado no louvor, mas que ela continue adentro em nossos corações. E o que o Senhor quer nos falar hoje, fala, Pai. E que essa mensagem seja aplicada em nossos corações, para que sejamos melhores para Ti, Deus. Então, Pai, muito obrigado. Fala aos nossos corações. Amém
Agora eu não vejo ninguém. Agora eu me sinto à vontade. Gente, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, sobre esse texto específico, diga lá. Pode falar. Pedi aqui. Tô brincando. Se pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria que o assunto de hoje seria decisão. Decisões. Escolhas. Tudo que envolve você tomar uma decisão ou não. Irmão, isso é uma verdade absoluta, e eu creio que vocês já sabem disso. Mas nossa vida ela é formada por decisões. Tudo na nossa vida é decisão. Você se acorda, você decide se levantar ou você fica dormindo mais um pouquinho. Então tudo é decisão. Você já se acorda decidindo. E começa a parar e pensar bem, quais as decisões que você tomou para chegar até aqui hoje à noite. Durante o dia você tomou uma série de decisões. E começa a analisar agora, se você tiver tempo, as decisões que você se arrepende. Sabe por quê? Porque decisões têm o poder de mudar vidas. Decisões influenciam em tudo. Cara, a gente está aqui no Servant School, a escola de servos aqui no Galpão, e nós aprendemos, através de um livro, né, que nossas aulas são baseadas em livros, que o ser humano ele toma em média durante o dia 15 mil decisões. Ou seja, durante um dia simples, ou mesmo que você decidir ficar em casa, você toma em média 15 mil decisões por dia. E uma delas pode influenciar o resto da tua vida. Então imagina aí, as decisões têm o poder de mudar vidas. Se a gente começar a analisar a história do Galpão, foi necessário o pastor Paulinho tomar a decisão de pastorear ovelhas. E hoje influencia pessoas, nos influencia outras pessoas a mais. Mas isso veio a partir de uma... Obrigado. Vamos dar um corte aí que eles vão dizer. Isso veio a partir de uma... Isso aí, show de bola. Cara, eu tomei algumas séries de decisões na minha vida. Lá vem uns exemplos da minha vida. Uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida após 11 anos de namoro e noivado foi me casar. Acho que não foi bem uma decisão, né? Foi mais uma, né? Já ia, né? Mas foi um tempo bom de preparação, né? Após 11 anos. E decidi me casar. E uma coisa que eu aprendi, principalmente nas reuniões de casais com Anderson, dá um grito aí, Anderson. Tá aí? Olha. Cara, Anderson trouxe um dado muito interessante. Ele disse que cientificamente as mulheres casadas tendem a engordar mais. Não fuja não. Foi você sim, você é maior, você aguenta mais pé que eu. Foi você. E a gente, por que antes? Ele falou que cientistas comprovaram que mulheres casadas têm uma tendência de engordar mais. E o fato é simples. A mulher solteira chega em casa, olha a geladeira e vai para a cama. Já a mulher casada olha a cama e vai para a geladeira. Foi não foi antes. E eu tomei a decisão de me casar. E vivo uma vida maravilhosa com a minha esposa. Claro. É só bênção. E a vida é feita de decisões, certo? Então, todas essas decisões estão condicionadas a uma palavrinha: oportunidade. Oportunidade. Quando aparece uma oportunidade na sua frente, por exemplo, você está dormindo, aí aparece a oportunidade de você se acordar. Aí você decide se acorda ou não. Quando uma pessoa lhe oferece um emprego, uma oportunidade, você decide se aceita ou não. Então, a decisão, elas estão condicionadas a uma palavra, oportunidade. E elas batem na porta. As oportunidades batem na porta. E 3 coisas eu aprendo que não voltam atrás: uma flecha atirada, uma palavra maldita e uma oportunidade perdida. Essas 3 coisas não tem como recuperar. Então coloca isso na tua cabeça. Oportunidades vão aparecer. E vai dependendo da sua decisão, você pode perder a oportunidade ou não.
Por exemplo, se a gente começa a analisar a história... O bicho está tremendo aqui. Se a gente começa a analisar a história de Davi. Quem aqui conhece Davi? Ali, todo mundo, coisa boa. Davi está indo entregar um queijo de Minas, do bom, para os chefes dos irmãos dele, né? Aquele soldado que toma conta dos irmãos dele e tal, para a capitania ali. E ele está indo levar o seu queijo na jumentinha que o pai deu e tal, e vai lá para a guerra. E nessa guerra, tinha lá um cara de 3 metros de altura, aproximadamente 3 metros de altura, dizendo: eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem. Aí, é estranho, né? Mas ele fala assim, né? Tem algum homem aí, tem algum homem aí. E ninguém viu a oportunidade nisso. E vai Davi, um cara ruivo, bonitinho, pequenininho, ele vê a oportunidade e mostra o poder de Deus. A gente entende uma coisa a partir de Davi. Primeiro, pessoas fracas perdem a oportunidade. Pessoas comuns aproveitam as oportunidades. Mas, cara, pessoas extraordinárias, elas criam oportunidade. Você consegue entender isso? Davi, em meio a uma guerra, a um cara de 3 metros de altura, ele conseguiu ver uma oportunidade de mostrar o poder de Deus a todo Israel. Então, cara, se a gente começar a trazer um pouco mais recente, por exemplo, Thomas Edison. Quem aqui conhece Thomas Edison? Eloá, não me mata de vergonha. Eloá, quem foi Thomas Edison? Isso aí, olha, caramba, fantástico. O cara que inventou a lâmpada. Olha, esse LED bonitinho. Foi graças a Thomas Edison. Ele não inventou o LED, ele inventou a lâmpada. Ou seja, nós temos luz graças a Thomas Edison. O cara inventou 1000 coisas, mas ele é muito conhecido pela lâmpada. Olha aí, caramba. Antes, se você começar a ler a história de Thomas Edison, para conseguir acender uma lâmpada, ele tentou 10.000 vezes. Foram 10.000 projetos para sair uma lâmpada. Ele errou 10.000 vezes? Não. Segundo ele diz que descobriu 10.000 maneiras de como não acender uma lâmpada. Mas ele também, cara, ele fala uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim o seguinte: muitos fracassos dessa vida estão concentrados em pessoas que desistiram por não saber que a vitória estava logo perto. Muitos fracassos dessa vida estão concentrados em pessoas que desistiram por não saber que a vitória estava logo perto. 10.000 tentativas para uma dar certo. E a pessoa, se ele tivesse parado na 9.999, a gente está tudo no escuro hoje. E já pensou, vocês conhecem aqui alguma pessoa preguiçosa? Quem conhece? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Conhece alguma pessoa preguiçosa? Eu não conheço, não. Olha, vocês conhecem, né? Vocês conhecem. Aquela pessoa que tem tanta preguiça que só não morre porque que tem preguiça de morrer. Já pensou se a lâmpada dependesse dessa criatura? Ia dar errado para nós, né? A gente ia ter o culto que o Galpão sempre sonhou, no escuro. Mas outras pessoas marcaram a história, porque tomaram a decisão de não desistir. Nós podemos citar, se vocês souberem, dê um grito aí. Por exemplo, Albert Einstein foi um. Quem conhece mais outro? Isaac Newton. As 3 leis, né, da gravidade. O cara é fantástico. No setor da gravidade, o cara é muito bom. Drummond, o cara que inventou o avião, o brasileiro. Porque eu vou falar do brasileiro, pelo amor de Deus. Os americanos não. Mas olha, você começa a ver que pessoas fantásticas que ficaram para a história, e os nomes delas ficaram para a história. Mas tem um camaradazinho que todo mundo tem um nome famoso, mas ninguém gosta do nome dele. Um tal de Hitler. Já pensou? Por exemplo, eu tenho amigos que o nome dele é Alberto, que vem de Albert. Santos Drummond. Thomas, pelo amor de Deus, nos Estados Unidos, né? Até o nome de Thomas tem na Bíblia, que é Tomé, né? Traduzindo para o judaico, brasileirado, Tomé. Então, mas já pensou, você chega lá com seu filho, trazer um menininho e... Mamãe, isso é meu amiguinho. E como é o nome dele? Hitler. Não, meu filho, chega. Não brinca com ele, não. Cara, são pessoas que perderam a oportunidade de mostrar o seu talento. Porque se você começar a analisar a história de Hitler, o cara tinha uma oratória perfeita.
O cara convencia as multidões. E os alemães fizeram o que fizeram porque um cara conseguiu convencer todo mundo a fazer aquilo ali. Então vê só o dom do cara, o talento que o cara tinha. Mas usou para o que não presta. E na Bíblia tem um cara que era muito talentoso. E nós vamos falar dele. É um tal de Judas. E essa pregação se resume não a ele, a Jesus, claro, mas no personagem dele. Sabe por quê? Porque ele foi o cara que eu digo assim, que a maior oportunidade que alguém poderia ter, eu digo que foi Judas que perdeu. Judas perdeu. Sabe por quê? Porque ele andou com a porta, mas não entrou nela. Cara, Judas foi o cara mais burro, mesmo sendo inteligente. Porque o cara andou com um caminho e escolheu ir por um atalho. O cara andou com a vida e escolheu a morte. Velho, o cara estava andando com Jesus, ele andava com um pastor, mas ele decidiu não ser ovelha. Vê só a ideia do cara. O cara andou com um mestre dos mestres e não aprendeu nada. Vê só, que cara burro. Porque ele andou com o dono do céu, mas decidiu ir para o inferno. Oportunidades. Nós temos que tomar algumas decisões hoje. E eu vou lhe ajudar a isso. Olha, meu relógio quebrou, é por isso que eu não vou me perder nas horas, toda vez. Onde vamos chegar? Com as oportunidades que estão aparecendo na nossa porta. Com as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. Isso é muito importante, gente. Então, ó. Gente, eu não estou dando indireta aqui, viu? Porque uma das piores... Vou falar aqui, calma. Quando apareceu a oportunidade de eu ser presbítero ou não, eu não analisei, eu estou analisando agora. Mas pense em umas coisas difíceis. Porque se eu falar qualquer coisa, foi uma indiretinha do presbítero para mim. Que ele sabe que Paulinho conta os poderes. Conta não, viu? Aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Se eu me esqueci de alguém, eu tenho que tomar cuidado. Porque às vezes, um dia eu fui perguntar a um menino aqui, rapaz, cadê tu? Ele disse, quem se preocupa, procura. Aí eu, eita. Aí eu olhei para o pastor para ver se o pastor me ajudava. O pastor disse, toma. Então veja só o peso da responsabilidade por conta de uma decisão que eu não tomei. Eu estava aqui quinta-feira, aí um menino foi me dizer umas coisas durante o culto. Meu irmão, eu ouvi um... E Paulinho estava pregando aqui, ele parou. Caramba, eu tenho que calar a boca, eu estou falando alto. Porque o menino estava falando comigo, aí eu ouvi um... Aí eu olhei assim, ele... Você é um presbítero, dê exemplo. Então, mas são decisões que nós tomamos e temos que arcar com ela. E cara, não é indireta, mas tem gente que está há anos sem casar, com oportunidades aparecendo na porta, e o cara... Agora, Juninho foi mais ligeiro. O cara... Aí diz... Estou esperando Deus falar. Olha na Bíblia. Aí abre a Bíblia. E lê. E Judas foi se enforcar. Ela não é de Deus. Aí depois abre outro e está lá escrito no versículo. Vai lá e faz o mesmo. Aí diz que não é de Deus mesmo. Já tem outras pessoas que são decididas. No mundo tem um tal do boy magia, né? Aqui tem um boy da unção. Boy crente. Algumas meninas que veio o cara lá na unção, aí já começa a chegar perto assim. Lindo, lindo, lindo. Já levou essa cantada, não foi? Gente, oportunidades. Judas perdeu a maior oportunidade que alguém poderia ter. Judas perdeu a maior oportunidade que alguém poderia ter na vida. E olha, Judas era inteligente. Quem aqui sabe qual era a função de Judas no grupo? Financeiro, tesoureiro, contador, os caras já vão na fonte. Ele administrava o dinheiro do grupo. Todo o dinheiro que Jesus arrecadava, ou
os discípulos, pá. Quem tomava de conta? Judas era um cara inteligente e desenrolado. Ele fazia as finanças do grupo de Jesus prosperarem. Ele administrava. E antigamente, claro, não é interessante que ele administrava, roubava e fazia render. O homem era um político de hoje, perfeito. Você começar a ler a história dele, ele dava, de vez em quando ele dava uns, né? É que nem o Chaves vendendo churros. Um para você. Então ele era o gestor dos recursos financeiros do grupo, das potências, dos 12, mais Jesus. E vê só, a confiança que Jesus tinha nele. Porque ele otorgou para o cargo que é um dos cargos mais capciosos que existe, que é mexer com dinheiro. Antigamente, claro, tinha. Hoje em dia não tem mais isso. Pelo menos aqui no galpão, quando eu fui ser consagrado ao tesoureiro, é eu e Mateus, né? Sou eu e Mateus o tesoureiro. Aí, antes de eu ser presbítero, eu já era tesoureiro aqui, né? Eu acho que Paulo na cabeça dele, não precisa de uma pessoa tão confiável assim, não. Ele olhou na minha cabeça e disse, tu tem quantos cabelos brancos aí? Aí eu, nenhum. Ele disse, pronto, tu é o tesoureiro. Hoje eu estava olhando, eu contei 8 que eu pude ver. Pense num cargo burocrático. Olha, tá faltando isso aqui. Eu digo, mas não tem dinheiro. Mas tá faltando. Eu digo, mas é assim. Se vire. Mas quem era consagrado ao cargo de tesouraria é porque tinha credibilidade e era confiável, cara. E Judas era um cara confiável. Vê só. É motivo de risco depois que a gente sabe o que ele fez. Ele era inteligente. Ele sabia administrar dinheiro, era um bom contador. Cara, e além de ser inteligente, ele tinha um bom nome. Hoje em dia, ela disse, eu não coloco o nome do meu filho de Judas não, né? Mas o nome dele, o significado do nome de Judas significa louvor. Além de ele ser inteligente, ele tinha um bom nome. E a diferença entre as mães judias e as mães brasileiras para escolher o nome. A brasileira, quando descobre que está grávida. E o pai? Aquela moto. E comprar a moto. Depois descobriu que foi pai e não comprou mais, né? Isso é quando o pai descobre. Oh, coisa boa. Mas não. Os judeus, cara, eles jejuam e oram durante 7 dias. Para Deus revelar o nome da criança. Porque o nome vai definir o que aquela criança será. E o nome de Judas, louvor. Ou seja, ele será uma criança que dará louvor a Deus. A importância. O cara era confiável e tinha um bom nome. Tinha tudo para dar certo, né? Mas olha, quando a gente lê o texto aqui, quando Jesus fala, um de vocês vai me trair. Me mostre na Bíblia quem foi que apontou para Judas. Eu tenho certeza que... Tem certeza não, né? Que eu estou elucubrando aqui, claro. Mas vamos supor, acho que quando Jesus disse, um daqui vai me trair, eu acho que ficaram, mas rapaz, todo mundo, será que sou eu? Não, acho que é Tiago. Não, acho que João. João prega muito amor, acho que ele vai ser ele. Mas Judas não pode ser. Judas mexe com dinheiro, é confiável. Judas tem a confiança em Jesus, como é que ele vai trair ele? Como é que ele vai trair ele? Então eu tenho certeza que todos respeitavam Judas ali. Porque todos confiavam o dinheiro a Judas. E meu amigo, onde você bota seu dinheiro é porque você confia na pessoa, viu? E Judas era respeitado. Mas sabe por quê? Ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. E aí, Lili? É porque ele conviveu 3 anos e meio com Jesus. Ele conviveu, mas não converteu. Ele conviveu, mas não foi convertido. Cara, eu aprendi uma coisa muito interessante. Ficar na água não faz de você um peixe, assim como vir para a igreja não faz de você um cristão. Você entendeu? Ficar numa garagem não faz de você um carro. Assim como ficar na igreja não faz de você um cristão. Não é ouvir a igreja, não é participar das atividades que define que você é um cristão.
Cara, o cara conviveu com Jesus. Vê só, ele viu os pães sendo multiplicados. Ele viu o filho da viúva de Naim ressuscitando. Ele viu Lázaro saindo do sepulcro. Ele viu Jesus curando paralíticos, curando leprosos, cegos. Quantos milagres Judas não viu? Quantos milagres Judas não testemunhou? Mas nada disso conseguiu tocar em Judas. Nada disso mudou o caráter de Judas. Cara, você sabe aquele sentimento? Eu estava falando com o Paulinho esses dias. Aquele sentimento que está tudo mecanizado. Tipo, está tudo automático. Ah, deu 7 horas, é hora de ir para a igreja. Eita, deu 9h30, já é hora de terminar, o pastor não termina. Eita, deu quinta-feira, eu tenho que ir para o culto. Deu 10 horas, eu vou embora. Você sabe quando começa a ficar no automático, tudo mecanizado? Você chega aqui, aí tem um louvor, tem a palavra, tem os LEDs piscando. Normal, é mais um culto. E foi pregado aqui, foi dito aqui na administração, não é só mais um culto. Você sabe quando está essa coisa toda mecanizado? Ah, eu tenho que orar agora quando chego. Quando o pastor pede para orar, eu só fecho os olhos. Cara, nós estamos tratando Deus de maneira mecanizada. Às vezes nos pegamos tratando Deus de maneira automática. É como um atendente de telemarketing. Oi, Senhor, que possa ser útil. Aí o cara conta o problema. Tá certo, Senhor, vou transferir você para o setor de reclamações. Muda. Chegar em casa falando assim, quando reclamar comigo. Oi, senhora, que possa ser útil. Aí quando tu reclamar, transferindo você para o setor de reclamações. Não? E sabe o que Deus espera? Ele espera muito mais que isso de nós. Ele espera muito mais do que, eu tenho que ir para cumprir a minha função. Eu tenho que ir porque é domingo e eu tenho que estar no culto. Ele espera muito mais que isso. Hoje eu tenho que ficar no slide passando o dedinho. Ele espera muito mais que isso. Dos músicos, de nós, no geral. Cara, nós, infelizmente, às vezes somos a geração das coisas descartáveis. A gente chega no culto, adora, fica com Deus, vem, busca, toca nele. Aí na hora de ir embora a gente deixa ele aqui e vai para casa. Mas ele quer ir para a sua casa com você. Ele quer ir para o teu trabalho com você. Ele quer ir para a sua faculdade com você, para a sua escola, para a sua casa com você. Não é só chegar aqui e cumprir a meta de se rasgar e voltar para casa. Não, cara. É lá fora, é todos os dias, é todo instante, em todo momento. Ele quer entrar no teu carro, ou na tua moto contigo, ou na sua bicicleta, ou no seu sapato, quando você vai sair de pé. Ele quer que você amanhã, quando você for sair de casa, você comece a chorar, sentindo a presença dele. E ele dizendo, filhinho, eu estou aqui com você. Ele quer que acabe essas relações mecanizadas. Chega de relações descartáveis. Deus, Ele não quer viver longe de você. Ele não quer viver com você só aqui no culto. Ele quer viver com você aí fora também. Amém? Amém? E cara, uma das coisas fantásticas sobre Judas é que Judas, interessante, ele pregou o evangelho, mas não foi salvo. Já pensou? Ele ia de cidade em cidade, ia para Samaria, ia para Nazaré, ia para ali, para lá, para falando de Jesus, mas não foi salvo. Vê só, que coisa. O que trouxe você aqui hoje? O que é que trouxe você aqui hoje? Você consegue estabelecer e dar uma resposta? Olhe para dentro de si mesmo e pergunte-se: o que é que me trouxe aqui hoje? Qual o motivo que me fez chegar até este ambiente aqui? Será que não está mecanizado, algo automático? Eu vou porque eu tenho que ir? Não é mais importante, eu só vou. É por isso que aqui para mim tanto faz, eu vim como não vim. Estou nem aí. O que é que nos trouxe até aqui hoje?
Que tipo de compromisso você quer ter com Deus? Pense, reflita sobre si mesmo. Uma coisa é certa. Não foi por prata e nem ouro. Foi pelo sangue vertido na cruz. O motivo e a causa que trouxe você aqui hoje, que faz com que você tenha vida e tenha perspectiva de vida, que você tenha a esperança de viver o céu, foi o sangue derramado lá na cruz. E não devemos tratar isso mecanicamente. Não devemos tratar isso no automático. Temos que ser intencionais. E na mensagem agora, quais foram os erros de Judas? Eu consigo ver um erro, 2 na verdade. Mas o primeiro, Judas ele traiu o próprio nome. Qual era o significado do nome de Judas? Eita, beleza. Qual é o significado do nome de Judas? Louvor. Mas ele não conseguia louvar a Deus. Não fazia parte da essência dele louvar a Deus. Sabe, tem uma história de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o maior conquistador de Roma. O cara que conquistou reinos, que fez Roma ser o que era. Porque naquele tempo, Israel era dominada por Roma, se você não sabe. E Roma era grandíssima. E Alexandre o Grande, em um dos relatos históricos, ele conta que ele estava lá numa de suas batalhas, né, lá dentro da sua tenda. Aí chega um dos capitães e diz: Alexandre, olha, tem um soldado aqui que está fazendo um arruaceiro aqui dentro. Está pior do que os nossos inimigos. Está roubando todo mundo, está distratando todo mundo. E eu vou matá-lo. Aí Alexandre diz: traga ele aqui que eu vou condená-lo. Aí quando o cara chega lá e Alexandre pergunta: antes de eu lhe condenar, me diga seu nome. E ele fala: meu nome é Alexandre. Alexandre fala para ele o seguinte: ou você muda seu comportamento, ou você muda seu nome. Aqui vai uma pergunta para todos nós. Será que podemos ser chamados de cristãos? Segundo o erro de Judas, Judas traiu o seu próprio talento. O cara era inteligente, sim ou não? O cara era desenrolado, sim ou não? Cara, ao invés de ele pegar o seu talento e contribuir para o crescimento do reino, para a manutenção do grupo e do ministério de Jesus, ele foi ladrão, avarento e ainda pseudo-filantropo. Por quê? Quando Maria de Betânia, lá em Betânia, Maria pega um vaso de alabastro e derrama sobre os pés de Jesus. Judas fala o quê? Por que tu não vendesse e sair dessa aos pobres? 300 moedas. Judas queria encaçapar as 300 moedas da mulher. Mas imagina aí. Judas vendeu Jesus por quantas moedas? Quem sabe dizer? 30 moedas. 10% da oferta de Maria. Cara, Judas traiu Jesus. Mas Jesus ama Judas. E Judas, por incrível que pareça, Judas sabia quem era Jesus. Judas sabia que Jesus era o Filho de Deus encarnado, que tinha vindo para morrer pela humanidade. E ele sabia quem era o cara. Mas ele não abriu espaço para o Rei dos Reis. Eu tenho certeza que Judas queria que Jesus reinasse ali. Sabe por quê? Se Jesus reinasse, tirasse Israel do domínio de Roma, quem ia estar favorecido? Judas. Judas era o quê? Um dos 12. O cara de confiança. Já pensou Jesus governando o mundo e o cara sendo responsável pelo financeiro? Judas não era besta não. Mas estava usando o talento dele pro lado errado. E cara, Jesus depois dessa situação, ele manda buscar um jumentinho. E ele vai ao templo. É uma daquela situação que quando Jesus pega o jumentinho, ele entra ali em Jerusalém e ele é recebido com hosanas, uma multidão ali recebendo Jesus na entrada de Jerusalém. E ele segue ao templo e expulsa todos os cambistas que estavam vendendo, que estavam fazendo a casa de Deus de comércio. E enquanto Jesus faz isso, Judas vai atrás do sumo sacerdote.
Quando Jesus adentra Jerusalém, Judas ele sai do grupo e vai atrás do sumo sacerdote. E ele chega no sumo sacerdote e fala: encontrei uma maneira de entregar Jesus. E disse assim: imagina Judas, sumo sacerdote, pega na minha mão 30 moedas, fechou? Fechou. E ali ele fechou um acordo com o sumo sacerdote de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Cara, após isso, todos se reúnem no cenáculo. E quando Judas volta ao grupo, que eles se reúnem, Jesus vai celebrar a última Páscoa, que é a ceia que nós temos. Jesus pega o pão, reparte e pega o vinho, que significa o corpo e o sangue de Jesus. E Judas ceia com Jesus. Judas ceia com Jesus. E Jesus fala que alguém vai trair ele. E eles perguntam: mestre, quem é que vai trair você? Ele fala: aquele que põe a mão no prato comigo. E cara, aquela pessoa que você divide o seu prato, será que ela é próxima? Aquela pessoa que come do que você come, será que ela é próxima? E Judas era muito próximo a Jesus. Não era qualquer traição. Era a traição de alguém muito próximo. Mas o que é que Jesus faz? Imagina aí, Jesus, após a ceia, ele se ajoelha, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele lavou os pés de Judas também. É a cena onde Pedro diz: não, Senhor, você não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus fala: Pedro, se você quiser ter parte comigo, é necessário isso acontecer. Aí Pedro diz: então me lava por completo. Lava meus braços, minha cabeça, meu corpo. E cara, Jesus ele pega o pão, molha no vinho e dá na boca de Judas. E por incrível que aconteça, por incrível que pareça, naquele momento Satanás se apodera de Judas. Naquele momento onde Jesus coloca o pão embebido de vinho na boca de Judas, Satanás se apodera dele e ele sai. Preste atenção nisso aqui. A motivação no seu coração revela quem vai para casa com você. A motivação que você sai aqui no coração, quando você recebe uma palavra, revela quem você está levando para casa com você. Cara, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, interessante uma coisa, um fato que ele se ajoelha. A Bíblia diz que ele se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Ele se faz um menor, porque aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Ele lava os pés. Em nenhum momento Jesus se ajoelha na Bíblia. Se a gente começar a ler o início dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você começa a ver que Jesus ele é tentado para iniciar o seu ministério. E Satanás pede uma coisa a ele. Ele diz: me ajoelhe, se ajoelhe e me adore. Não é Satanás pede isso a ele? E ele não se ajoelha. Jesus ele nunca se ajoelhou para adorar, mas ele se ajoelhou por amor. Você consegue entender o Criador, o Salvador, se ajoelhando por amor para uma pessoa que vai traí-lo? Cara, Judas está no grupo, mas é interessante que ele trabalha contra o grupo. Você conhece uma pessoa que é do contra? Quem aí conhece aquela pessoa que é do contra? Que quando você dá uma ideia, é o primeiro a dizer: vai dar errado. Vocês conhecem? Ou só eu conheço? Conhece? Então fala aí, conheço. Obrigado. Vamos participar aqui. Foi uma má decisão apagar as luzes, não foi? Ela está dormindo ali, eu não estou vendo. Ah, para aquela pessoa que é só do contra, que você é tudo negativo, vai estar tudo errado. Ele é o famoso fariseu. E o fariseu se acha. Ele não pode brincar de se esconder porque ele mesmo se acha. As pessoas estão começando a entender depois de um delayzinho na conversa. É muito rápido para você pegar, você tem que ser ligeiro. Cara, sempre tem que ter uma pessoa no grupo que vai querer trabalhar contra o grupo. Meu amigo, nós fomos evangelizados no São João do ano passado. O tanto de gente dizendo que ia ter errado, que ia dar errado. Mas tinha uma galera orando, comprando uma ideia. Era ou não era? Cara, foi fantástico lá.
Deus salvou muitas vidas ali. E cara, tem uma história que ela é fantástica. Então o fariseu é só do contra, mas tem uma história que é muito interessante para a gente aplicar essa ideia. Tem um cara que ele vai visitar o primo dele no hospício. E ele chega de feriado. E quando ele chega lá, tá lá o guarda na porta. Ele: meu amigo, eu estou precisando ir visitar meu primo. Eu cheguei muito longe. Não pode não, porque é feriado. Tá todo mundo tá em casa. Só eu tô aqui dentro e tem 200 loucos aí dentro. Então eles estão sozinhos aí. Não tem ninguém para administrar. Só eu aqui fora. Não, mas eu preciso ir ver meu primo. Por favor, deixa eu entrar para meu primo. Eu vim de muito longe. E aí o cara diz: tá certo, vá-se embora. Aí quando ele chega, a primeira cena que ele vê é 2 loucos, um fazendo essa posição e o outro subindo e pulando o muro e indo para fora. Aí antes de sair ele ficava no muro, puxava o outro e os 2 pulavam e fazia essa mesma cena para ir para dentro do hospício. Aí ficou pulando para fora e para dentro. E ele chega e pergunta: o que é que vocês estão fazendo isso? Não, a gente está treinando porque hoje de noite a gente vai fugir. Essa é difícil de entender também. E ele anda mais um pouquinho, ele vai lá e tem uma poça pequena de água e tem um cara pescando lá. Aí, e ele pescando e o cara chega: você está fazendo o quê? Ele disse: eu estou pescando, você não está vendo não. Mas você está pescando o quê? Ele disse: otários. Aí ele: pegou quantos? Ele disse: você é o primeiro até agora. Aí mais um pouquinho, quando ele está indo lá mais à frente, aí ele encontra um cara chorando, desesperadamente, copiosamente, lendo uma carta. E ele chega um pouco perto e vê que a carta está em branco. E ele: o que é que aconteceu? Ele disse: não, eu estou lendo a carta que o meu irmão escreveu para mim. Mas está em branco. Ela é porque faz 10 anos que a gente não se fala. Essa demorou, não foi? É só para chamar a sua atenção. Mas enfim, o cara saiu lá do hospício, falou com o primo dele, foi para fora. E ele disse: cara, falando com o vigia, o mais doido que tem aqui é você. Você não tem medo dessa galera se reunir aqui e te pegar, não? Aí o vigia disse: cara, a única certeza que eu tenho da loucura é porque nenhum outro louco se une com o outro. Loucos não se unem. Ei, meu irmão, para de andar contra a maré, velho. É o grupo querendo fazer uma parada e você vai dar errado. Vou fazer contra. Meu irmão, vamos deixar dessa ideia. Porque loucos não se unem. Aí nós, achando que estamos com a razão, estamos na verdade cometendo uma loucura. Porque, meu amigo, a vontade de Deus vai. Se você for com ela ou não, não importa. Mas ela vai acontecer. O que Deus determinou acontecerá, querendo a gente ou não. Amém? E, cara, não jogue a oportunidade que Deus te deu para estar dentro de um projeto. A gente começa a ver esse projeto aqui. Existem vários projetos, mas o projeto do Galpão eu acho um projeto muito lindo. A gente tem um ambiente maravilhoso. Certo dia chegou uma menina perguntando para o pastor: pastor, eu não sei qual é o meu ministério. E o pastor disse: vamos orar. E depois da oração ela disse: pastor, tem as pessoas que estão chegando na igreja, eu percebo que elas ficam meio desentrosadas. Aí Paulinho disse: aí o teu ministério. Vocês conseguem entender? Há ministério para todos, há trabalhos para todos. Leonardo veio aqui essa semana passada e disse: meu amigo, se você encontrou um problema, aí está o teu ministério. Ah, eu queria que, eu acho que vocês estão fazendo de mal, assim, errado. Vocês poderiam fazer assim. Aí está o teu ministério. Olha, eu achei que está faltando isso aqui, isso aí. Está o teu ministério. E a gente tem um trabalho maravilhoso, cara. Vamos nadar junto nessa onda que Deus preparou. E é sobre isso, cara. É não sermos loucos. É sermos aquele... Jesus, ele fala para os discípulos, que ele fala: olhe, é melhor que sejam 2. Sabe por quê? Porque se um no caminho, o outro fracassar, o outro pisa no pescoço e diz: morre miserável. É assim? Não. O outro ajuda a levantar. Vocês entendem? Por isso que o grupo é forte. Por isso que nós podemos tudo em Cristo, a partir do momento em que nos unimos em um propósito. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. Ah, mas eu sou a igreja, trancado num quarto, sozinho, longe. Não, velho. Nem aqui, nem na Índia. Nós somos igreja quando estamos em comunhão. Amém? Amém? E Judas, ele traiu
o próprio significado do que o nome dele dizia e também traiu os seus talentos. O cara era inteligentíssimo. E olha, Judas, com a sua inteligência, ao invés dele trabalhar em favor do grupo, ele trabalhava contra o grupo. E Mateus 26, verso 30. Vou colocar aí rapidinho. Beleza, eu vou ler. Vai. Aí. E tendo cantado o quê? Saíram para o Monte das Oliveiras. E tendo cantado um hino. Gente, Jesus estava aí, viu? Jesus sabia o que ia acontecer com ele, sim ou não? Mesmo assim ele cantava. O Monte das Oliveiras no grego quer dizer Getsemane. Getsemane no grego significa lugar de moer as oliveiras. Moedor de oliveiras. É o significado de Getsemane. A oliveira verdadeira estava indo ser moída. E ele cantava. É muito fácil cantar quando a gente vem pro galpão, né? É muito fácil cantar quando tudo está bem. E no projeto Getsemane, Jesus ia ser moído e ele convida uns apóstolos. Vamos orar comigo? Uma horinha só. E eles fizeram o quê? Dormiram. E é onde Lucas eu acho fantástico, porque Lucas era médico. E ele começa a narrar essa cena de uma maneira sobrenatural, porque ele consegue descrever o que aconteceu com Jesus naquele momento. Acontece um fenômeno que eu já tinha citado aqui, que se chama Eita, é difícil, né? Hematidose. Estou me parecendo com o Paulinho, né? Né? E cara, onde o sangue começa a sair junto com o suor pelas glândulas sudoríparas, né? Falei certo, foi? Obrigado. Mas imagina aí a pressão que Jesus estava sofrendo, o terror que se passava na mente, no coração, da alma dele, a ponto de suar sangue. A medicina diz que uma pessoa, isso pode acontecer com uma pessoa, isso aí é hematidose, quando ela chega a um estado extremo de ansiedade, de terror interno, de angústia. E Jesus estava passando por isso. Naquele momento Jesus já começava a saber os meus erros sobre ele, a colocar. Naquele momento Jesus já colocava os meus pecados sobre ele. Naquele momento Jesus, ele já pensava em mim, pensava em você. Naquele momento Jesus ele estava colocando os nossos pecados sobre os ombros dele. E sentindo dores. E cara, quando Jesus desce o monte, que Judas chega, eu imagino Jesus ainda ensanguentado, o seu rosto negro, por conta do sangue que se misturou ao seu suor. E naquele momento Judas faz o quê? Dá um beijo no rosto dele. Jesus olha para ele e fala: traidor, miserável, destruidor de talentos. É isso que ele fala. Ele chama Judas de amigo. Veja só. Cara, essa atitude de Jesus define exatamente quando ele conta a parábola do filho pródigo. Imagina Jesus como o pai do filho pródigo. O filho pródigo fala: voltar-me-ei para o meu pai e eu vou pedir para ele que eu seja ao menos um dos escravos dele, um dos trabalhadores, porque não mereço ser chamado de filho. Aí o pai, ao invés disso, pega sandálias e coloca nos pés, pega roupas novas e veste ele, coloca um anel que o identifica como filho. Ei, você pode não querer mais ser um filho. Você pode estar desestimulado de ser filho. Você pode estar entristecido e não querer mais ser um filho. Mas o Senhor nunca deixará de ser o nosso Pai. Jesus nunca vai deixar de ser seu Pai, mesmo você não querendo ser um filho. Cara, Judas estava em pleno ato de traição e Jesus o chama de amigo.
e levam Jesus para ser condenado e julgado. Primeiro levam até a casa de Caifás, o sogro do sumo sacerdote, e depois onde chamam Jesus de herege e levam até Pilatos. E Jesus ele é condenado. E vejam só, sabe onde Judas perde a maior oportunidade? Quando ele percebe o que fez. E ao invés de ir aos pés da cruz clamar por Jesus, ele vai até o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote diz a ele: nada tenho com a tua vida. Estou nem aí. Judas sentiu remorso, mas ele teve o sentimento errado. Era para ele ter sentido arrependimento. O remorso é quando você sente a dor. O arrependimento é quando você sente a dor e para de fazer. E coloca um ponto final nisso. Esse foi o erro de Judas. Esse foi o erro de Judas. Ele perdeu a maior oportunidade porque confessou ao sacerdote e não a Jesus. E se a gente for analisar na Bíblia, quantas vezes Judas escutou Jesus dizer: aquele que vier até mim, jamais lançarei fora. Quantas vezes Judas escutou Jesus dizer: lance sobre mim as suas ansiedades, porque eu vou cuidar de vocês. Quantas vezes Judas escutou Jesus dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Jesus em todo momento dizendo a Judas: eu carrego esse fardo para você. E hoje ele está aqui dizendo que irá carregar fardos. Qual é a sua decisão? Jesus está dizendo: ei, vem para mim, vocês que estão abatidos. Venham a mim, vós que estáis cansados, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lancem sobre mim as vossas ansiedades, porque eu cuidarei de vós. E cara, alguma dúvida aqui? Ninguém olha para trás, viu? Se tem uma coisa que crente é curioso, eu sou também. E agora, já que eu estou olhando para vocês, quem aqui é não crente ainda? Quem aqui é não crente? Tem alguém que não é crente, que não participa de nenhuma igreja? Tem não? Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, quantas vezes nós viemos até este ambiente? Adoramos, escutamos, mas não queremos compromisso com Jesus. Quantas vezes... quando Jesus ele morre, ele tem duas pessoas ao lado dele, na cruz, no madeiro lá. Sim ou não? Um diz: salva a gente, já que tu é o bonzão. Não, o bonzão? Salva nós aí, pai. E o outro: meu irmão, deixa o cara em paz. Ele não fez nada para merecer estar aqui. Nós, pelo contrário, estamos aqui por quê? Merecemos. Cara, uma decisão certa que você tomar na sua vida, ela vai anular todas as decisões erradas que você tomou até agora. Você entende isso? Uma decisão certa que você toma hoje, ela anula todas as erradas que você fez. Esse é o poder de Deus para nós. Esse é o poder de Jesus. E a oportunidade, cara, você tem, é só uma. Você só tem uma oportunidade. Preste atenção. Preste atenção aqui, eu vou encerrar agora. Uma flecha atirada, uma palavra maldita e uma oportunidade perdida não voltam atrás. Preste atenção nisso. Hoje você tem o poder de tomar uma decisão, de tomar uma escolha. Se permanece do mesmo jeito ou se não, se vai mudar. Cara, quando eu tinha 3 anos de idade, eu acho que essa foi a oração que meu pai fez e minha mãe para Deus. Meu pai tinha uma D20 grande. D20, eu não sei se vocês conhecem, era como se fosse uma Hilux hoje. E ele tinha uma D20 branca, linda.
E ela estava carregada de brim. É um tecido muito pesado. Fazia uns shorts antigamente. Preste atenção. Eu tinha meus 3 anos de idade. Tinha meus irmãos. Eu tinha um irmão mais nova que eu, ainda 1 ano. E uma mais velha que eu, 1 ano. E 2 irmãos mais velhos. Um pouco mais. E quando... Na minha casa até hoje, na garagem tem uma rampa, na casa da minha mãe. É uma rampa para subir. E a D20 é um carro muito alto e muito largo. E não vê muito o que tem na frente. Mais ainda quando está rampeado. E na agonia com 5 filhos, minha mãe... Gêmeos, toma conta de fulano, de ciclano ali. E eu vou pegar o mais novo, pá. E meu pai entra em casa com o carro. E quando ele vai subindo a rampa, ele sente um catabi. Ele sente o carro como se fosse passando por cima de um quebra-mola. E na hora, irmãos, ele fala: eu matei um filho meu. Na hora. A palavra oportunidades, ela é a palavra de hoje. E quando ele desce do carro, junto com o pai de Isaac, que estava lá na época, que incrivelmente era casamento do... Vou deixar um tecladinho agora, aí depois tu entra. Depois com tu. Fugiu o clima. Bota o clima aí. E era casamento do pai de Isaac. Não, iria acontecer o casamento do pai de Isaac lá hoje. No dia, não era? E quando meu pai desce do carro, ele olha e me vê lá debaixo do carro. Ele tinha passado por cima de mim com a D20. Carro pesadíssimo. E sangue para todo lado. Não tem outra ideia. Ele só me pega, mais minha mãe, e vão-se embora para o hospital municipal na época. Na época era o Souza Aragão, o hospital de Nanau. E na hora que eles me entregam, o médico diz a ele: pai, aqui não tem jeito não. Aqui não tem mais jeito não, pai. E meu pai nas carreiras para Caruaru, com tudo, no carro, na caminhonete. Ele e minha mãe. E na saída de Santa Cruz tem um posto Badu. Quando ele está passando, veja só. Quando ele está indo-se embora, socorrer o filho dele que estava morto no carro. Um irmão dá com a mão para ele. E ele para o carro. Ele parou o carro, porque o irmão deu com a mão na saída de Santa Cruz. E na hora que o irmão vai abrir a porta do carro, minha mãe disse que Deus tomou ele em mistério. E ele começou a falar em línguas e ela só entendeu a palavra cante. E minha mãe, meu pai e esse irmão foram até Caruaru cantando. E eu morto dentro do carro. Ao chegar no hospital em Caruaru, na hora que meu pai se apresentou lá, veio uma junta médica, me pegaram, me levaram para dentro, não sei de onde, eu era muito novo para saber, para ter noção. Mas meu pai me conta que levaram eu para dentro de uma sala e ele ficou lá. E não deu 10 minutos. Não deu 10 minutos. Na hora o médico chama o nome do meu pai. E na hora que o médico diz pai, meu pai dá um grito, porque já sabia que recebia a notícia de morte. E meu pai gritando lá no hospital, o médico fala: pai, calma, calma, me conte o que aconteceu. E meu pai disse que mostrou as roupas ensanguentadas e disse: eu matei meu filho. E o médico olhou para ele e disse: pai, pegue sua criança lá no quarto. E o que aconteceu com ela não acontecerá novamente. Ela está bem, vá para casa. E para a honra e glória do Senhor, Ele me deu uma segunda chance, uma nova oportunidade. Deus está dizendo aqui para você que Ele é o Deus das oportunidades, que Ele é o Deus da segunda chance, que Ele é o Deus que permite que você tenha novas escolhas, que Ele é o Deus que está sempre de braços abertos aqui para recepcionar, mesmo nós errando. Renato falou aqui mais cedo que não importa o que você faça, não vai diminuir o amor de Deus por você. Não importa o que você fez até hoje, porque o que vai importar é a decisão que você vai tomar a partir de hoje. Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus. E se você é uma pessoa de coragem,
você entende que Deus está lhe dando uma nova oportunidade. Ele me deu uma nova chance. Por isso que eu não tenho vergonha em dizer que Ele é grande. Por isso que eu não tenho vergonha em dizer e adorar ao nome dEle. Por isso que Jefferson grita muito aqui e fala, porque Ele me deu uma segunda chance. Ele tem novas chances para dar hoje. Ele tem novas oportunidades para dar hoje. Você poderia estar morto, mas quantos livramentos Deus não já te deu? Quantas oportunidades são necessárias para você reconhecer que chega o tempo de viver um relacionamento descartável com Ele, para viver uma nova vida. Quantas oportunidades você tem que receber de Deus para reconhecer que só Ele é digno da tua adoração, do teu dinheiro, do teu tempo, de tua vida, cara. Não espera acontecer mais. Quantas oportunidades Deus tem que dar para você cair em si e viver uma vida que agrade a Deus? Eu tenho 1000 motivos para estar feliz, para estar alegre. Muito dificilmente você vai me ver triste, embora eu passe por situações ruins também. Muito dificilmente você vai me ver descontando a raiva em você, embora eu passe momentos de ira. Muito dificilmente você não vai ver eu descarregando os meus problemas em você, porque mais do que eu possa fazer, Ele já fez por mim. Ele me deu vida e vida com abundância. Ele tem te dado vida e vida com abundância. Quantos livramentos você não recebeu? Quantos livramentos que você não vê, mas Ele está te dando, cara. O que é que precisa? O que é que falta para você ver essa oportunidade que se apresenta a você hoje e dizer: eu escolho agarrar a presença de Deus, eu escolho adentrar na porta, eu escolho seguir o caminho, eu escolho Deus, eu escolho a presença dEle. Então não precisa você vir aqui. Daí mesmo, faz uma oração sincera para Deus. Faz uma oração para Ele sincera. Usa tuas palavras. Sabe por quê? Eu falo, eu grito alto. Amanda disse que é porque eu sou pregador pentecostal, porque eu só vivo estressado, gritando e falo muito. É não. É porque eu poderia estar calado eternamente. Eu gosto de cantar ao Senhor, porque não era para eu estar aqui hoje. Não era para você estar aqui hoje. Então, cara, se apresenta a oportunidade de você se rasgar, de você falar com Ele, de você expressar as ansiedades, de você ser sincero. Cara, não despreze essa oportunidade. Chega de relacionamentos descartáveis. Chega de viver uma vida em que você só tem Deus aqui e quando vai para casa não tem mais. Cara, Deus, Ele quer viver com você em todo momento. Ele tem uma nova história, Ele tem um novo caminho, Ele tem uma nova vida para você. Agarra essa oportunidade, não perde. Então fala com Ele, expressa a Ele, porque tudo que você fez de errado até agora acaba com a decisão que você tomar hoje.